Olá, com imenso prazer voltamos aqui à leitura da Bhagavad Gita. Estamos terminando o capítulo 18, a conclusão, a perfeição da renúncia. Então, nesses versos falados pela Suprema Personalidade de Deus para o guerreiro Arjuna, que representa todos nós, as almas, condicionadas, Não que Arjuna poderia ser considerado uma alma condicionada, mas sim uma alma autorrealizada em Deus, em Krishna, Então, quando lemos a Bhagavad Gita e vamos nos empenhando cada vez mais nesse processo de entendimento, Porque o entendimento, ele traz o conhecimento, e o conhecimento é a base da nossa vivência. Então, uma alma condicionada, nós somos uma alma em um corpo condicionado, estamos vivendo aqui no planeta Terra e sobre o jugo da bondade, paixão e ignorância, E esse jugo, ele pode ser adentrado dentro desse processo de buscar essa reação dentro do nosso entendimento. Essa reação dentro do nosso entendimento leva a agirmos, ouvirmos, refletirmos, meditarmos no modo da bondade que mais se aproxima de Deus nesse processo de autorrealização. Me autorrealizar em Deus como uma alma e não me realizar na matéria e buscar viver esse sofrimento dentro dessa paixão que nos conturba e nos perturba. E também cair no modo da ignorância, ou viver no modo da ignorância, que é um modo onde não traz esse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele vem da perfeição da renúncia, onde nós vamos ouvindo e nós vamos buscando essa atualização através daquilo que é passado para nós, nesse sentido de nos renunciarmos e buscarmos essa renúncia aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, fazermos esse caminho transcendental, esse caminho que nos leva à evolução. Verso 49, capítulo 18, Bhagavad Gita, como ele é, a perfeição da renúncia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quem é autocontrolado, desapegado e não se interessa por nenhum prazer material, pode obter pela prática da renúncia a fase perfeita mais elevada, que é estar livre da reação. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele fala do autocontrole e do desapego, e que a gente se desapegue de estar sempre condicionado à reação das nossas atividades materiais, Por quê? Porque toda atividade material, nós ansiamos por um resultado. E aí, quando a gente pratica a renúncia, ou seja, eu não vou ficar preocupado e apegado ao resultado desse meu trabalho. E assim, eu vou, pouco a pouco, me elevando nessa categoria de perfeição, buscando elevar o meu nível espiritual para que eu possa estar livre da reação. Significado de Srila Prabhupada. A verdadeira renúncia significa que o ser humano deve sempre se considerar parte integrante do Senhor Supremo e, por conseguinte, saber que não tem o direito de desfrutar dos resultados do trabalho. Por quê? Porque, geralmente, tudo que fazemos a gente quer dizer, eu fiz esse trabalho, eu obtive este resultado e eu sou o dono e o possuidor de todas as
reações que esse trabalho traga para mim. Que seja em falso prestígio, de ser adorado, de ser famoso, de dizer que eu estou rico, porque com esse trabalho eu obtive muito lucro e muito dinheiro. E aí eu acho que eu sou o fazedor, eu sou aquele que faz tudo. Quando na realidade, Sua Divina Graça Srila Prabhupada disse que não, que nós não fazemos nada nem temos o direito de desfrutar do resultado desse trabalho, porque quem tem esse direito é a Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Porque nós somos apenas almas, parte integrante do Senhor. E os resultados do nosso trabalho devem ser oferecidos ao Senhor Supremo e desfrutados apenas pelo Senhor Supremo. Isso é a verdadeira consciência de Deus, de Krishna. Aquele que age em consciência de Krishna é alguém que renunciou dos frutos, do que eu sou o fazedor, eu sou aquele que faz tudo, quando na realidade quem faz tudo é Deus que está dentro de nós, a grande alma na pequena alma. Com essa mentalidade devemos ficar satisfeitos, porque de fato estamos agindo para o Supremo, para o prazer de Deus em nós, porque Deus é o desfrutador de nós, das almas, né? E assim vamos ficar livres dessas reações, tanto de vidas passadas, como também alcançar essa perfeição nessa vida agora, né? Ou seja, essa perfeição de yoga, me unir a Deus através da renúncia. Quem sente satisfação em seu próprio eu, na sua própria alma, nesse seu eu superior, não teme nenhuma espécie de reação nas atividades que executa. Então, não devemos temer nenhuma reação e devemos buscar essa perfeição em Deus, em yoga, na união com Deus. É renunciando aos seus resultados do trabalho que nós vamos nos desapegando e nos tornando perfeitos em renúncia com Deus. Verso 50. Ó filho de Kunti, aprende comigo como é que, seguindo o método que agora passo a resumir, quem? Suprema Personalidade de Deus está nos falando aqui. Alguém que conseguiu tal perfeição pode alcançar a fase de suma perfeição. O Brahman, a etapa do conhecimento mais elevado. Ou seja, o Brahman significa o Criador, aquele que cria, o departamento da criação. E quando vamos conhecendo quem nós somos, nós vamos entendendo que nós somos também Brahman, a criação de Deus. Nós somos uma alma criada por Deus. E essa é a suma perfeição. O Senhor descreve a Arjuna como se pode alcançar o mais elevado estado de perfeição com simples desempenho do dever ocupacional, executando esse dever para a Suprema Personalidade de Deus. Ou seja, eu estou aqui gravando esta leitura e eu não posso me apoderar e achar que eu sou quem faz tudo isso. Não, na realidade, eu sou apenas um instrumento de Deus para expandir e melhorar o meu mundo e o mundo de quem está ouvindo. Então, eu não posso me apegar aos frutos desse trabalho, porque aos frutos desse trabalho não me pertencem, mas a partir do momento que eu me apego a esses frutos desse trabalho, eu já estou me contaminando das reações deste fruto desse trabalho, né? Então, Srila Prabhupada diz: atingimos a suprema etapa de Brahman com a simples renúncia ao resultado do trabalho, satisfazendo o Senhor Supremo. Esse é o processo de autorrealização, quando eu estou trabalhando para Deus, em consciência de Deus, ofertando os frutos do trabalho para Deus, sem esperar nada em retorno. Esse é o grande lance da renúncia. Você sair fora dessa ação, que é você quem faz, que é você quem produz, que é você quem é o dono dos resultados e é você o suprassumo do seu trabalho. Quando na realidade tudo é dado pela Suprema Personalidade de Deus, essa oportunidade de trabalhar, a saúde para trabalhar, o dinheiro que recebe no final do mês, todos esses itens, eles são relacionados, eles estão relacionados com a Suprema Personalidade de Deus, porque Deus é quem promove todos esses resultados.
todos esses resultados, né? A verdadeira perfeição do conhecimento consiste em atingir a pura consciência de Krishna, de Deus. Descreve-se isso nos versos seguintes, 51 e 53. Tendo uma inteligência que o purifica e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos do gozo dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, aquele que vive num lugar isolado, que come pouco, que controla seu corpo, sua mente e o poder da sua fala, que está sempre em transe, que é desapegado e livre do falso ego, do falso prestígio, da falsa força e do falso orgulho, da luxúria e da ira, e que deixou de aceitar coisas materiais, que está livre da falsa ideia de propriedade e é pacífico. Este, com certeza, elevou-se à posição da autorrealização. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus, no verso 51 a 53 do capítulo 18 da Bhagavad Gita, como ele mostra as qualidades de uma alma autorrealizada. Ela precisa purificar sua inteligência, ela precisa ter determinação, ela precisa controlar a mente, ela precisa abandonar os resultados dos gozos dos sentidos, ou seja, tudo que eu faço não sou eu que faço, e sim Deus. Eu preciso estar livre do meu apego e do meu ódio, porque quando eu não tenho o resultado desejado, eu vou ficar com muita raiva e chegando ao extremo de ter ódio. Aquele vivendo num lugar isolado, ou seja, procurando sua meditação, regulando sua alimentação, controlando seu corpo, controlando sua mente, poder da fala, porque nós falamos muitas coisas desnecessárias, que estamos sempre em transe, ou seja, estamos sempre buscando esta paz interior, este transe, esta calma, que somos desapegados e livres do falso prestígio, ou seja, coloque o seu ego de lado e ofereça suas atividades a Deus. E aí vamos ficar fora desse falso orgulho que nos leva à luxúria e à ira. E devemos observar as coisas materiais como dádivas de Deus, estando livre e desapegado da ideia de sou eu que sou dono de tudo que eu tenho e da minha propriedade, tornando-me pacífico, em paz, e com certeza assim eu me auto-realizo. Vamos ver o que Srila Prabhupada diz aqui. Quando tem uma inteligência que o purifica, o indivíduo se estabelece no modo qualitativo da bondade, ou seja, quando a minha inteligência se purifica e eu coloco todos os meus afazeres em direção ao Supremo Deus, Krishna, eu vou estar no modo da bondade. Assim, passando a controlar a mente e viver em transe, porque a mente em desequilíbrio é a loucura e a mente em equilíbrio é o transe pacífico. Ele não se apega aos objetos do desfruto dos sentidos e em suas atividades não apego nem ódio, ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou é para Krishna, para Deus, e o que vem como resultado eu entrego novamente para Ele. Tal pessoa desapegada prefere viver no lugar calmo, isolado, come apenas o necessário e controla as atividades do seu corpo e da mente, né? Porque nós não temos esse autocontrole com relação ao prazer dos sentidos, em relação ao prazer com a comida. Então, exageramos, temos os nossos descontroles alimentares. Tampouco desejamos tornar o corpo gordo e forte, aceitando muitíssimos artigos materiais. Ou seja, quando a gente come desnecessariamente, a gente está em ignorância. Porque não estamos sobre o conceito de vida corpórea, não devemos sentir orgulho. Devemos nos satisfazer com aquilo que é oferecido pela graça de Deus diariamente e nunca ficar irado apenas porque não obtém o gozo dos sentidos. É o que acontece muito com a gente. A gente fica irado o tempo todo porque a gente não consegue o que quer. E aí a gente acha que a gente é o senhor de tudo, quando na realidade a gente não é o senhor de nada. Então, a gente deve se esforçar para adquirir tampouco se esforça por adquirir os objetos de sentido, ou seja, eu não sou dono de absolutamente nada, então não devo me preocupar com o gozo dos sentidos nem com as coisas materiais. E essa etapa de autorrealização é a fase Brahman, ou seja, a fase da alma, que foi criada por Deus, né? Ao livrar-se da concepção de vida material, tornamos-nos pacíficos e ninguém consegue nos agitar. Então, na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 70, tem aqui
algo fantástico que eu vou ler para vocês agora. Só quem não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que são como os rios que entram no oceano, que está sempre sendo enchido, mas nunca se agita, pode alcançar a paz, e não a pessoa que luta para satisfazer esse desejo. Ou seja, a pessoa que está sempre querendo satisfazer seus desejos, ter gozo dos seus sentidos e obter o resultado dos seus trabalhos, essa é uma pessoa que não está em paz. E é uma pessoa que se perturba muito e vive perturbada, ansiosa, cheia de doenças, como a maioria de nós, almas condicionadas neste plano material. Mas devemos alcançar essa paz e assim a gente deve entender que a gente não precisa viver lutando para satisfazer os nossos desejos e os nossos sentidos, porque Deus já nos dá o suficiente. Verso 54. Aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. O que é o Brahman Supremo? É a alma suprema. Brahman significa alma. Brahma é a criação e Brahma foi a primeira alma criada por Deus na filosofia védica. Então, a gente precisa se tornar feliz buscando esse Brahman Supremo, esse Brahman que nós estamos buscando e não entendemos, porque nós somos uma alma superior em busca da alma suprema, né? Essa é a nossa atividade como alma. Ele nunca se lamenta nem deseja ter algo, ele está sempre em paz. É equânime com todas as entidades vivas, ou seja, é igualitário com todos, porque vê em todas as entidades vivas a alma suprema, o Paramatma, a grande alma na pequena alma. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Quem está falando isso é a Suprema Personalidade de Deus, aqui no verso 54. Então, Srila Prabhupada diz, no conceito de vida material, quando alguém trabalha em busca do prazer dos sentidos, a miséria. Mas no mundo absoluto, quando alguém se ocupa em serviço devocional puro, não há. Por quê? Porque quando fazemos e entregamos tudo para Deus, nos livramos de todo o cativeiro que nos enreda nessa matéria, né? E o devoto puro, ele está mais além. O que é o devoto puro? Aquele que trabalha para Deus em pureza. Ele está muito além destas concepções, né? Essas concepções materialistas, né? E ele vai buscar sua libertação, né? Tentando viver em unidade com o absoluto o tempo inteiro, né? Quem não é uno com o Supremo, com o absoluto, não pode prestar serviço. Então, eu só posso prestar serviço a Deus quando eu me uno a Ele, quando eu vou buscar conhecimento sobre Ele. E isso, hoje em dia, nos dias de hoje, que as almas vivem com as mentes tudo perturbadas, tudo cansada, tudo agitada, os corpos tudo doentes, vivendo esse eterno vai e vem de calamidades materiais, não tem como ficar uno com Deus, né? Então, Srila Prabhupada diz, o devoto em consciência de Krishna não precisa lamentar ou desejar algo. Como Deus é completo, a entidade viva que está ocupada a serviço de Deus, em consciência de Deus, também se torna completa em si mesma. Por quê? Porque Deus me completa e eu completo Deus nesse serviço devocional. Ela é como um rio em que não há nenhuma água suja, porque todo o pensamento do devoto puro está em Deus, em Krishna. Ele naturalmente vive sempre feliz e não lamenta por nenhuma perda material. Mas o que é que a gente faz hoje aqui nesse mundo material? A gente lamenta por tudo, né? Ele não deseja gozo material porque sabe que toda a entidade vive é parte integrante do Supremo. Então, se eu sou parte integrante de Deus, Deus está em mim, eu estou em Deus, por que eu hei de me preocupar? Então, isso é a verdadeira fé praticada, é a fé da renúncia, é você renunciar de você querer fazer tudo e achar que você é tudo, quando Deus é tudo, muito tudo, acima de tudo que está nessa ilusão de acharmos que somos tudo e não somos nada, né? E aí, vamos buscando trazer para nós essa, né, ideia de ser servo de Deus. Eu sou uma alma serva de Deus e neste mundo material eu me ocupo em servir a Deus, mesmo que eu esteja aqui neste mundo material e que eu esteja rodeado de coisas materiais, né? E aí vamos buscando essa concepção e vamos buscando entendimento,
né? Por quê? Porque esse Brahman supremo, eu sou o corpo inferior é o eu inferior, a minha alma é o eu superior e eu estou à procura do eu supremo. E quando eu estou à procura do eu supremo, eu estou vivendo em Deus e Deus está vivendo em mim, né? Para o devoto, a maior personalidade deste mundo material não é mais significativa do que uma formiga. Por quê? Essa etapa pode ser conseguida pela misericórdia de Deus, que pregou que nesta era todos devem prestar serviço devocional puro e devem controlar os seus sentidos, porque os seus sentidos eles podem se tornar como serpentes e levá-lo ao cativeiro terreno e às doenças mentais e emocionais. Por quê? Porque nós estamos buscando apenas o prazer material, por isso que nós somos eternamente insatisfeitos. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.